E se pudesse perguntar diretamente a Lucifer ou a Lilith como melhorar a sua vida, o que lhe ia perguntar? A verdade é que pode fazer isso e certamente vai receber uma resposta para a sua pergunta. O grande desafio está em conseguir interpretar essa resposta, pois ela nem sempre se manifesta de uma forma extremamente óbvia. Acaba muitas vezes por passar despercebida, seja por falta de prática, seja por excesso de racionalização ou simplesmente por o operador, pelo mago, pela bruxa, não reconhecer os sinais subtis do plano espiritual. O plano espiritual está sempre a se comunicar. Estas respostas do plano espiritual, mesmo dos espíritos que está a perguntar, seja Lucifer, Lilith, Lúcifer, Rofical, podem surgir através de contacto direto. Aqui temos normalmente uma experiência de viagem astral, em sonhos, em memórias persistentes, em conversas aparentemente casuais, sem explicação, ou mesmo na forma mais direta, através de pequenas coincidências. Como o simples facto de este vídeo ter chegado até si, precisamente neste momento da sua vida. O que eu preparei para si é precisamente respostas que eu fui recolhendo ao longo dos anos, nomeadamente por parte de Lilith, Lucifer, Lúcifer, Rofical, espíritos com quem eu tive um contacto profundo em alguns momentos profundos da minha vida. Quanto mais for o contacto profundo com os espíritos, quanto mais imersivo, mais fácil se torna a comunicação. Nós podemos trabalhar no dia a dia com os espíritos sem existir este contacto profundo, porque é normal, nós vivemos numa sociedade moderna onde estamos sempre a conhecer novos espíritos. Mas quando nós nos focamos especificamente no espírito durante um longo período, isto permite que o plano espiritual se comunique de uma forma extremamente clara e limpa. Agora, para tornar mais claro e acessível, eu organizei isto em duas partes distintas. Na primeira parte, eu partilho consigo a mensagem tal como foi transmitida, sem filtros, sem interpretações pessoais. Na segunda parte da mensagem, eu explico de uma forma a que possa ser mais fácil entender o seu verdadeiro significado e as suas potencialidades. No final, ainda vou aprofundar então um pouco mais sobre este processo de comunicação com o plano espiritual, explicando como funciona essa recepção das mensagens espirituais. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência e Metafísica, com doutoramento honoris causa e mentalismo. Sou frater superior do Ordo Celeste e Oralto Odrei. No meu site vai encontrar vários grimórios, vários livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Lilith, amor, poder, sedução fatal. Lúcifer, Rofical, para poder e riqueza pelo caminho da mão esquerda, e depois do Grimório de Paimon para sucesso e fama e glória, porque com o sucesso, com a fama e com a glória tudo se torna melhor. O link para o site está na descrição deste episódio e caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajudam a escolher o Grimório ideal para si. Lilith, trabalhar com os espíritos dos mortos suja a presença. Para dar um contexto, este tipo de conhecimento veio de um tempo em que eu estava a fazer experiências intensas com Lilith que envolviam viagens astrais e estados alterados de consciência relacionados com um transe profundo, sobretudo na privação sonora e visual. E num tempo anterior a este estado, eu senti que, por vezes, o meu charme natural desaparecia, como se estivesse a perder o brilho em certos momentos. Ao trabalhar com Lilith, foi aí que eu recebi o aviso que trabalhar com espíritos dos mortos suja a aura. Eu já sabia disto relacionado com os espíritos de riqueza, mas nunca tinha feito esta ligação que também seria idêntica na vida amorosa. Portanto, se quer ser sedutor, seja homem ou mulher, evite trabalhar com mortos comuns. Se tiver mesmo que o fazer, logo depois limpe-se disso. Uma forma simples de limpar desta energia é com banhos de alecrim e manjericão. São simples, mas funcionam. Mestre Leonardo, o demónio das bruxas. A evolução espiritual acontece quando não estamos em busca dela. Aqui eu procurava perceber porque é que uma pessoa tinha tantos problemas na sua vida. Até cheguei a brincar com ela que tinha matado Jesus Cristo na última vida para que a pessoa tivesse tanta má sorte. E o Mestre Leonardo lembrou-me aqui que fazer magia para acelerar a evolução é pedir problemas. Porque a magia escolhe sempre o caminho mais fácil e esse caminho muitas vezes é trazer dificuldades para nos obrigar a evoluir. E era mesmo isto que estava a acontecer com a pessoa. Ela passava o tempo a fazer magia para evoluir, que acho que é uma coisa que sempre que eu vejo alguém a pensar nisso me dá um aperto no coração,
porque quando eu tinha 22 anos mais ou menos, mais século menos século, eu cometi exatamente esse mesmo erro. Então, seja mais esperto que eu. Não comece esse erro, não peça para evoluir espiritualmente, porque isso é uma carga de trabalhos. Lúcio Fusco Focal, a riqueza é para quem está disposto a pagar por ela. Lúcio Fusco Focal é um dos espíritos mais interessantes para trabalhar do ponto de vista empresarial e espiritual, mas também é um espírito interessante porque gosta de acordos, reconhecimento e, sobretudo, lealdade, coisas que são extremamente interessantes para nós que praticamos magia, para nós que gostamos de usar magia para melhorar as condições de vida, nomeadamente ter mais dinheiro, ter mais amor, apesar de, claro está, Lúcio Fusco Focal ser aquele ideal para poder e riqueza. Isto para dizer que a riqueza só aparece a quem está disposto a pagar o preço, a quem está pronto a correr riscos, mesmo que sejam pequenos e controlados. Muita gente diz que quer uma vida melhor, quer enriquecer, mas não faz nada para que isso aconteça. Além de não fazer nada para que isso aconteça, ainda existem muitas vezes situações em que ela faz coisas que são contraprodutivas. Eu não estou a falar de acordar às 5 da manhã para fazer yoga ou nada disso. Trata-se aqui de agir e arriscar no momento certo, pelo menos começar por agir. Um conselho que eu recebi há muitos anos era: faz o menor investimento que puderes. Este investimento não vai dar lucro, mas vai dar trabalho. Isso vai ajudar a tirar a inércia da pessoa. Ele remove o risco de perda e, como tem a ausência desse risco, a pessoa pode funcionar melhor, ou seja, pode entender melhor o processo. Ou seja, vai acabar por ganhar na experiência, vai aprender sobre a burocracia e, mesmo que cometa erros, como o valor é pequeno, não é significativo. Lucifer, faz as coisas de forma séria ou simplesmente não as faças? Isto é uma das maiores lições que eu recebi de Lucifer e o que eu vejo que muitas vezes ela é ignorada, tanto por quem está a começar como por quem já está há anos nisto. Há quem acenda uma vela a Lucifer e peça riqueza, peça para ficar milionário, diz que fez um pacto com ele, faz uma oração meia aporcalhada, meia apressada, e pronto, cumpriu o ritual. No dia seguinte já nem pensa mais nisso. Esta atitude de ver se pega é uma das coisas que mais bloqueia resultados, porque não vai funcionar em 99% das vezes e cria crenças fraturantes, ou seja, vai sentir que nada funciona e perde a confiança em si próprio. Não precisa de acreditar que a magia funcione para funcionar, mas precisa de acreditar que consegue fazer com que a magia funcione. Ou seja, tem que ter a mínima confiança em si. Eu, por exemplo, muitas vezes experimento rituais novos e eu não sei se o ritual funciona ou não, porque eu ainda não o experimentei. Acredito que ele possa funcionar porque tem todos os elementos que iriam funcionar, porque eu juntei esses elementos ao ritual. Contudo, até eu fazer o ritual, eu não tenho a certeza absoluta que ele funcione. Confiança constrói-se com o tempo. Depois, há os veteranos, que é aqueles que já têm experiência, mas que depois entra noutro problema, que é o tempo. Ganham o vício de inventar. Acham que podem saltar passos, trocar ingredientes e fazer tudo à sua maneira. É como cozinhar uma receita. As primeiras 2, 3 vezes é capaz de seguir ela à risca, mas depois de um certo tempo já começa a deixar aquilo para trás, aquilo que não é preciso. E o que depois vai notar é que o sabor não é o mesmo. Só que na magia isto pode significar a diferença entre ter um resultado e não o ter. Esta mensagem veio para mim por minha causa, que também acontece isso comigo às vezes, mas noutra situação que eu vou explicar aqui, que é, vamos supor que tenho um ritual. Ele é feito durante 7 dias e cada dia queima uma vela preta. O ritual funciona apenas com oração. O problema é que, se descobrir isso, deixa de fazer o ritual. Acontece com todas as pessoas que aprendem isso. Por isso é que às vezes evito falar disso. Há rituais que funcionam só a oração, só que o poder dela é muito menor. Mas se a pessoa fez e teve um resultado mínimo que seja, ela vai deixar de fazer o resto do ritual. E vai chegar a um ponto em que não vai funcionar. Ela vai fazer a conjuração, não vai funcionar e ela vai dizer que o ritual não funciona. Quando na realidade ele sempre funcionou. O que acontece aqui foi que ela começou a simplificar, ela começou a eliminar aquilo que lhe dava poder. Isto acontece com toda a gente. Se descobrir que o ritual funciona só com a conjuração,
a pessoa deixa de fazer o ritual, passa só a usar a conjuração, mesmo que a diferença de poder seja brutal, mas a pessoa raramente volta a fazer o ritual. E isso é perigoso e é tóxico e é uma das coisas que deve evitar a todo custo. Agora aqui uma explicação. As mensagens, elas foram recebidas em estado de transe e neste estado o conhecimento é filtrado pela nossa própria visão. Ou seja, quanto mais nós crescemos, mais as mensagens se tornam claras, assim como o conhecimento que recebemos. Por exemplo, há uns anos uma pessoa teve um sonho, o espírito usou o sonho para explicar um ritual a ela. Ela não entendeu nada do ritual, porém eu consegui entender o ritual. O espírito tinha dado todas as informações, estava ali tudo o que era preciso. A única coisa que faltava naquele ritual era a conjuração, mas sabendo o nome do espírito, sabendo todas aquelas informações, foi fácil criar a conjuração. E terminamos o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Como eu disse anteriormente, no meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que vão ajudar a tornar os seus sonhos e desejos em realidade. Lilith para amor, poder e sedução. Lucifus Rofcal para poder e riqueza pelo caminho da mão esquerda. E o Grimório de Paimon para sucesso e fama, porque com sucesso e com fama tudo se torna melhor. O link para o site está na descrição deste episódio. Caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajuda a escrever o Grimório ideal para si. Um abraço forte e até ao próximo episódio.